De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus amado, a Tua palavra, Senhor Deus, mais um momento foi lida. Pedimos ao Senhor que possa, Senhor Deus, manifestar a Tua vontade no nosso meio, revelando, Senhor, o Teu querer e, Senhor Deus amado, enchendo nossos corações, Senhor Deus amado, de alegria, por saber que o Senhor está conosco e que tem se revelado através da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Poder se assentar. Irmãos, esse texto ao qual eu acabei de ler, específico esse verso mesmo que de número 20 de 2 Coríntios, ele é um texto, eu diria que um dos primeiros a qual eu, na minha carreira cristã, na minha caminhada com Jesus, eu aprendi, irmãos, e decorei. Porque eu, pertencente a uma igreja há muito tempo, eu me recordo já na minha infância, mas eu fiz parte de um grupo chamado os Embaixadores do Rei. Não sei se o pastor conhece. Na Igreja Batista tem os Embaixadores do Rei que são meninos jovens, né? Que eu não sei se é da idade de 8 anos até 14 anos. Esse grupo de meninos, eles se reúnem para poder estudar um pouco da palavra de Deus, e existe uma liderança ali. E esse é o tema dos Embaixadores do Rei, desses garotos que fazem essas reuniões dentro da Igreja Batista, a qual eu fazia parte. Eu creio que existem muitas batistas que fazem essas reuniões de Embaixadores do Rei e da parte das meninas mensageiras do Rei, porque até mesmo fui a alguns encontros dos Embaixadores do Rei, que eu me recordo no interior do Rio de Janeiro, e um grande número de jovens ali se reuniu. Eram muitos jovens Embaixadores do Rei que se reuniram para poder aprender da palavra de Deus durante alguns dias. E eu me recordo, eu não tinha 10 anos de idade, quando era, irmãos, algo que meio que obrigatório. Você, sendo embaixador do rei, você deveria saber qual era o versículo dos Embaixadores do Rei. Tanto é, irmãos, que o verso que eu aprendi foi em outra tradução, não a tradução que eu acabei de ler, revista e atualizada, mas dizia da seguinte forma: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Essa é a tradução a qual era ordenado que nós pudéssemos decorar, aprender e ali ter sobre a nossa mente esse versículo. E esse, irmãos, o verso que nós acabamos de ler, ele fala sobre embaixador da parte de Cristo, ou em nome de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele traz essa mensagem, e quando ele fala para a igreja de Corinto que ele era um embaixador da parte de Cristo, logicamente é por causa da posição que ele tomava perante a igreja. Então o apóstolo Paulo, ele mesmo se nomeou como um embaixador de Cristo, por causa, irmãos, da mensagem que ele pregava e da sua posição perante a igreja. O embaixador, ele tem uma posição, ele tem um cumprimento, irmãos, ao momento que ele é enviado pelo seu rei. Eu vou tomar a palavra rei, mas nos dias de hoje, o embaixador, ele serve como embaixador de um estado, um embaixador de um país. Ele é lançado, enviado afora do seu país, em outras nacionalidades, para poder fazer ter um papel fundamental do seu reino, do seu país, do seu estado, dentro de outra localidade. Então o embaixador do rei, ou melhor dizendo, o embaixador, de uma forma ampla e global, não simplesmente da nomeação do que o apóstolo Paulo lhe faz sobre a sua própria pessoa, ele, irmãos, ele tem algumas condutas e alguns papéis fundamentais que ele tem que cumprir. Eu nomeei pelo menos 3 do que poderia ser nomeado, mas logicamente que nós podemos estender essa função do embaixador, mas eu coloquei primeiramente 3 pontos. Primeiro, que eu, irmãos, identifiquei
que o embaixador ele tem que fazer como enviado é ser construtor de pontes, ou um diplomata. O que é um diplomata? Ele vai, irmãos, na verdade, enviado pelo aquele que o envia. Eu vou tomar a palavra rei, irmãos, para que não possa... Isso pode ser através de um presidente, através de uma autoridade do Estado, mas eu vou usar a palavra rei para poder fazer já uma conotação com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. O embaixador, irmãos, ele é enviado como um diplomata, construtor de pontes, não de uma forma de se empreender a construir algo físico, mas ele constrói a ponte. Ele vai enviado pelo rei, irmãos, para poder representar um poder que lhe é mais elevado do que ele, e representando assim ele faz a diplomacia. Ou seja, o rei envia o seu embaixador para poder, irmãos, fazer uma diplomacia. E nessa condição de diplomata, você tem que entender que muitas das circunstâncias, as duas partes que são envolvidas, fora a parte do diplomata, do embaixador, ela não vai estar em acordo de paz. Mas o rei que envia, ele envia o diplomata para que possa existir paz, para que possa, na verdade, existir reconciliação. Esse é o ministério do apóstolo Paulo. Então, o primeiro ponto, você deve entender que não, irmão, existe, não de forma obrigatória, deve existir paz entre os reinos. Na verdade, na condição que o apóstolo Paulo, ele se empenha de fazer a sua diplomacia, pelo modo contrário, irmãos. O apóstolo Paulo, na sua embaixada e na sua função como embaixador, ele vai, na verdade, enviado por Cristo, em nome de Cristo, como ele mesmo diz no verso de número 20, mas a condição a qual ele é enviado é uma condição adversa, onde as pessoas a qual ele está se achegando estão numa condição de inimizade contra aquele que tem enviado Paulo. O apóstolo Paulo, ele menciona e fala sobre essa condição, e é isso, irmãos, a qual o homem ele se encontra. O Tiago, na sua epístola, que é um dos versos que nós podemos tomar para, irmãos, trazer parte e fundamental da condição humana perante Deus, no momento que Deus ele se levanta para poder fazer essa intermediação, enviando os teus servos. Tiago, no capítulo de número 4, verso de número 4, ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aqueles, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Na verdade, a condição humana, irmãos, era de inimizade contra Deus. E o embaixador, ele se levanta como um diplomata para poder, irmãos, trazer, na verdade, a proximidade e juntar ambas as partes. Segundo ponto que eu quero mencionar sobre a vida de um embaixador é que ele é comissionado representante. Não apenas, irmãos, enviado como um diplomata, mas ele é a representação, ele representa aquele que o envia. Eu coloquei de forma assim que representar, o comissionado representante, ele representa aquele que o enviou, sendo o reflexo do próprio rei, seguindo conduta exemplar, caráter aprovado, pois ele é a representação do próprio rei. Irmãos, e aqui eu quero abrir um parênteses para poder falar da condição de um pregador, da condição de um mensageiro do Evangelho, sendo que, irmãos, a conduta de quem prega o Evangelho, ela tem que condizer pela mensagem que ele prega e por aquele que o envia. Não se pode, de maneira, irmãos, contrária, você ter uma conduta que não seja exemplar e não ter, irmãos, na verdade, uma conduta que não possa condizer com a sua posição de embaixador da parte de Cristo, a não sermos ter um caráter polido, uma conduta aprovada, irmãos, uma posição perante todos aqueles que o veem, irmãos, de um embaixador verdadeiro, porque vocês, na verdade, está tendo uma representação daquele que o enviou. 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso 18,
diz da seguinte forma: e todos nós, como um rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O apóstolo Paulo, na mesma epístola que nós lemos, está querendo dizer que o cristão transformado, ele, irmão, segue uma transformação gradual, ao ponto que ele menciona que se transformados de glória em glória, a sua própria imagem. Ou seja, irmãos, a antiga criatura, como é mencionado aqui no capítulo de número 5 mesmo, que nós assim somos nova criaturas, verso 17 do capítulo 5 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então eu mencionei que o embaixador para a parte de Cristo, ele é diplomata, porque ele é enviado por uma missão de diplomacia. O embaixador da parte do Cristo, ele é comissionado representante do rei, porque a vida, irmãos, de um cristão, ela é exemplar, ela tem que ser diferente, ela tem que mostrar um caráter cristão, um caráter aprovado, uma conduta cristã, porque fazemos parte de um povo diferente. Porque se nós, irmãos, representamos a Cristo, se nós, como a palavra de Deus mencionada, no momento que Jesus Cristo ele ascende aos céus, o capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, e o último capítulo do Evangelho de Lucas, irmãos, o momento que fala sobre a ascensão de Cristo, Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos que se deveria, irmãos, pregar o Evangelho a todo mundo, e além disso, que nós fôssemos testemunhas de Cristo. Para você, irmãos, testemunhar a Cristo, você tem que ter um caráter de acordo com aquele que o envia, daquele que, irmãos, que o comissiona, daquele que o, irmãos, direciona para poder anunciar uma mensagem. E o terceiro ponto tem a ver também com esse último ponto que eu disse, que é o embaixador do rei é anunciante da mensagem do rei, ou seja, ele é diplomata, ele é comissionado, representante do rei, a representação do rei, ou seja, o rei não pode estar numa localidade, então existe um representante que faz essa intermediação, e por último ponto, ele é anunciante da mensagem do rei. O apóstolo Paulo, ele, como disto, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, ele tem que levar uma mensagem que condiz, irmãos, a mensagem que o seu rei lhe entrega para poder ser entregue aos seus, irmãos, destinatários. E aí nós podemos analisar o que é, irmãos, a mensagem do Evangelho e qual é a atribuição que Paulo ele faz sobre si mesmo e o ministério que cabe-lhe, irmãos, ao Paulo e a palavra que lhe é, irmãos, dirigida por ser um mensageiro do rei. A mensagem a ser levada do rei, o mensageiro, ele deve levar a mensagem convicto de que essa mensagem é verdadeira e que essa mensagem é vital ao ponto de se achegar aos seus ouvintes e, irmãos, produzir algo a qual foi enviada. Esses são apenas 3 pontos que eu coloquei sobre o que vier a ser o representante, o embaixador da parte de Cristo. Poderia numerar muitas outras representações e outros pontos, mas vou me ater somente a esses. Mas eu quero, irmãos, falar, irmãos, do que é, irmãos, trazer a mensagem de Cristo. O que o apóstolo Paulo ele traz por ser ele um embaixador de Cristo. E o ponto, irmãos, a qual ele mesmo menciona no verso de número 20, e eu vou tomar essa mensagem por base e ainda tentar baseá-la nos versos anteriores, do que ponto, irmãos, essa reconciliação que Deus ele faz com o homem, o quanto que Deus ele se move, irmãos, em condição a favor do homem. Porque nós lemos que Paulo ele se nomeia embaixador da parte de Cristo,
E, irmãos, existem duas palavras que eu quero que você se atente no verso de número 20, que está contido na parte B, que se diz assim: como se Deus por nós vos exortasse, por nosso intermédio. E aí na terceira parte que diz: em nome de Cristo, pois, rogamos. Você vai ver, irmãos, duas palavras: exortasse e rogamos. Ao contrário de que muitas pessoas acreditam, irmãos, o exortar, quando se fala de exortação dentro da igreja, as pessoas acham que exortação, irmãos, normalmente é uma palavra de correção. Quando se fala de exortação dentro da igreja, as pessoas entendem que exortação é Deus vindo com correção e, irmãos, lançando uma palavra corretiva para os ouvintes. Só que a palavra exortação, ela não tem essa conotação. A palavra exortação significa, irmãos, animar, incentivar e estimular. Ela não tem, irmãos, a ver com aquela palavra dura e pesada que as pessoas muitas vezes dizem. Quando Deus ele quer trazer uma palavra para a igreja, e naquela palavra ele menciona o pregador fala com um pouco mais de rispidez, irmãos, para os seus ouvintes, e fala sobre um tom mais ameaçador, e diz que Deus exortou a igreja. Irmãos, exortar não é esse tipo de mensagem. Exortar é quando Deus se levanta para poder animar o seu povo, quando Deus se levanta para poder estimular a igreja, quando Deus se levanta para poder trazer uma mensagem que levanta e traz ânimo para os seus ouvintes. E aqui, irmãos, o que é dito é que o apóstolo Paulo, ele por intermédio de Deus, ele diz assim: como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. A exortação vem por parte de Deus, ou seja, animar e trazer um tipo de incentivo e estímulo para os ouvintes, vem da parte do próprio Deus. E aí da parte do pregador, do embaixador, que é Paulo aqui na questão, ele diz: em nome de Cristo, pois, rogamos. E o rogo, irmãos, está já numa condição de se rebaixar. Quando Deus ele exorta o povo, incentiva, anima, não quer dizer que Deus ele se rebaixa abaixo do homem, mas, irmãos, quer dizer que todo o ponto fundamental e inicial, a qual se fala sobre com relação à reconciliação entre o homem e Deus, procede de Deus, provém de Deus. E Paulo, irmãos, ele faz um rogo. Deus exorta, anima, Deus incentiva, e Paulo roga para que os seus ouvintes, aqueles a qual Deus o enviou para que pudesse pregar, anunciar, pudesse receber essa mensagem e se reconciliar com Deus. Paulo é enviado por Deus para levar uma mensagem. Observe que é de Deus a ação, realizada através dessa mensagem paulina. Através da palavra exortar e rogamos, é demonstrado todo o empenho de Deus e seus mensageiros em agir em favor à humanidade. Você vê que o empenho, irmãos, não é humano, a não ser, irmãos, de ser comissionado por Deus, mas todos aqueles que são atingidos, que são, irmãos, visitados pelo mensageiro, eles estão numa condição adversa com Deus. Eles estão num momento de inimizade com Deus. Porque, irmãos, se a busca do mensageiro e a própria exortação de Deus com relação àqueles, irmãos, a qual ele quer se achegar, é uma condição de trazer uma mensagem de reconciliação, isso significa, de forma lógica, que as pessoas estão, na verdade, numa condição de inimizade contra Deus. Essa é a condição do mundo. Essa é a condição de todo homem, irmãos, que se encontra afastado de Deus. Essa é a condição, irmãos, da humanidade, a qual Deus ele tem levantado homens para poder rogar
e exortar o povo a se reconciliar com Deus. Esse é o ponto fundamental. Deus é a fonte da reconciliação. Deus é, na verdade, o ponto inicial dessa mensagem. Eu gostaria de trazer base para isso que eu tenho falado, voltando um pouco dos versos de número 20, mas voltando lá no verso de número 18 e 19. Versos 18 e 19. Acompanhe comigo, se você puder. Primeira palavra dita nos versos de número 18 é a seguinte mensagem: ora, tudo provém de Deus. Vou repetir. Ora, tudo provém de Deus. Verso 19. Primeira mensagem do verso 19. A saber que Deus. A saber que Deus. Irmãos, esses dois versos, essas duas partes de ambos os versos. Ora, tudo provém de Deus. E o verso 19, a saber que Deus estava em Cristo. Essa é a condição, irmãos, primordial, inicial de reconciliação entre o homem e Deus. Eu digo isso, irmãos, e mencionei essa mensagem, não é a primeira vez que eu prego. Não preguei em apenas uma igreja, que foi a igreja a qual nós fazíamos parte. Mas o contexto que nós vivemos, contexto evangélico dos dias atuais, e por isso que eu acho que, irmãos, é primordial que nós venhamos trazer isso como um entendimento para a igreja. Porque a glória de Deus está se desvanecendo por causa, irmãos, da posição que o homem ele toma com relação à reconciliação com Deus. Pastor, o que quer dizer isso? A condição, irmãos, que o homem ele tem perante Deus é que ele faz parte primordial e ele é o ponto de partida de reconciliação com Deus. A qual, se o homem ele fosse, na verdade, o agente em, irmãos, se reconciliar com Deus, onde toda a concepção do termo que nós, irmãos, eu digo isso, irmãos, e não é falando com palavras ao vento. Os dias que nós vivemos, irmãos, o contexto evangélico que nós vivemos, ele é um contexto onde as pessoas, elas acreditam que a salvação vem mediante ao seu merecimento e mediante, irmãos, ao seu esforço e a sua própria conduta. E, irmãos, Deus, ele é de certa forma, colocado em um segundo plano na salvação. Mas tudo provém de Deus. É o que é dito pelo apóstolo Paulo. Ora, tudo provém de Deus, a saber que Deus estava em Cristo. Primeiro ponto, irmãos, é isso, que tudo provém de Deus. A nossa salvação provém de Deus. A nossa, irmãos, reconciliação, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo no verso de número 20. É Deus que exorta o povo, é Deus que levanta embaixadores, é Deus que faz com que, irmãos, a sua mensagem possa propagar, é Deus que levanta, irmãos, através do intermédio do seu Santo Espírito, homens capacitados com uma mensagem para poder pregar reconciliação para a humanidade. Não existe homem, irmãos, que se levante e corra na direção de Deus. Esse é o fundamento e a base, irmãos, paulina, sobre as suas epístolas, que não existe justo sequer para poder correr em direção a Deus. E aí, irmãos, é dito, Deus exorta, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus se levanta, Deus caminha,
Deus que vai na direção, Deus que, irmãos, pega o homem na condição que ele se encontra de inimizade. É Deus que vai no monturo do pó e do pecado. É Deus, irmãos, que te amou primeiro. É Deus que foi tirar você, irmãos, da condição pecaminosa que você se encontrava. É Deus que foi, irmãos, lá no lamaçal do pecado, onde você se encontrava na condição pecadora que se encontrava. É Deus o ponto inicial de toda a reconciliação com o homem. Não é irmãos, não é à toa que por isso Deus exorta. E, irmãos, traga essa palavra sobre o seu coração e imagine o que significa isso. Deus indo na direção do homem e o incentivando. Olha, irmãos, porque a palavra exortar, como eu mesmo mencionei, e isso é primordial para que você venha entender. Não é, irmãos, Deus, como eu disse, uma forma mais dura e enérgica falando, mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que Deus exorta, Deus anima, Deus incentiva. Deus, na verdade, irmãos, vai na condição que o homem se encontra e está animando o homem a receber uma palavra de reconciliação. E agora o apóstolo Paulo, ele se dobra e se roga perante os seus ouvintes. Rogamos, eu rogo por Cristo que vos reconcilieis com Deus. É um mensageiro, irmãos, vindo de Deus. É um pregador vindo da parte do Senhor, trazendo mensagem de reconciliação. Deus é o ponto primordial, irmãos, dessa reconciliação. Ele é o ponto fundamental. Ele é o agente da reconciliação. Ele quem anima o homem para se reconciliar. Ele que levanta e incentiva o homem para poder, irmãos, se reconciliar com Ele. Segundo ponto, verso de número 18, parte B. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E parte B do verso 18, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Parte B do verso 19, que Deus estava em Cristo. Ponto agente, irmãos. A ação vem de Deus, mas existe um intermediador entre Deus e o homem que é capaz de fazer reconciliação entre o homem e Deus. Você vai notar que Deus é quem age por intermédio e por meio de Cristo. Não existe outro homem, outro nome dado entre os homens. Não existe outro a qual importamos que seja salvo, a não ser por Cristo. Onde Deus, ele se levanta para poder se reconciliar com o homem, e por meio, a ação que é tomada, ela tem por meio, irmãos, a cruz, o sacrifício vicário, a reconciliação que Deus ele faz com o homem é por intermédio de Cristo. A saber que Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa ação é contida, irmãos, e é tida na cruz do Calvário. Essa ação, ela é produzida no momento que Jesus Cristo entrega a sua vida. Essa ação, irmãos, ela só pode ser manifestada por intermédio de Cristo. Se anunciardes outra palavra que não seja que Cristo, irmãos, ele conduz o homem a Deus, não é merecimento, não é obra, não é conduta humana, não é, irmãos, a soberba, não é inteligência, não é o muito estudo, não é a posição, não é nada a não ser, irmãos, por intermédio de Cristo, por meio de Cristo. Por isso que Jesus Cristo, ele menciona, irmãos, na sua palavra e diz: não existe outro, não pode haver outro caminho, não existe. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Deus, ele reconcilia consigo o homem, enviando o seu Filho na cruz do Calvário para reconciliação. E aí, irmãos, o verso de número 18, retornaremos a ele, e também ao verso 19. O final do verso 18 diz assim, eu vou ler o verso todo para que não possa ficar sem sentido. Ação de Deus, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? A ação é de Deus, mas por meio de Cristo. E aí, irmãos, agora entra a posição do embaixador, a posição do ministro, a posição daquele que anuncia, daquele que prega. E nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Final do verso 19, vou ler o verso todo. A saber que Deus estava em Cristo, ou seja, a gente, Deus, está por intermédio de quem Deus agiu? Por intermédio de Cristo, para quê? Para reconciliar consigo o mundo. E no final do verso diz, não imputando os homens os seus pecados e suas transgressões. E ação humana do ministro, do embaixador, do enviado, daquele que conduz a mensagem de Deus, daquele que apregou a sua palavra. Benditos pés do que eu anuncio o evangelho da paz. Por isso que é dito, e não os confiou a palavra da reconciliação. Irmão, você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o evangelho nos dias de hoje, ele está muito aquém do que isso que o apóstolo Paulo ele traz como o seu ministério de reconciliação. A mensagem de Paulo, irmãos, é simples. A mensagem paulina, ela é eficaz. A mensagem entregue por Deus para Paulo, porque como Paulo diz, eu sou embaixador da parte de Cristo, é porque Jesus o comissionou. Paulo, esta é a mensagem que você tem que pregar. Esta é a mensagem que você deve anunciar. Essa é a mensagem que está contida sobre os teus lábios. Por isso que, por intermédio de Cristo, a palavra de Deus diz que Paulo tem o ministério da reconciliação. É o diplomata, irmãos, entrando no meio do pecado, entrando no meio, irmãos, da pecaminosidade humana, entrando no meio da diversidade humana e trazendo uma palavra de reconciliação. E aí o apóstolo diz, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, o evangelho não é dizer que Deus ele vai agir ao seu favor e vai fazer tudo o que é desejo do teu coração. O evangelho não é dizer, irmãos, que você vai prosperar financeiramente e que a sua conta vai estar abastada. O evangelho não é dizer, irmãos, que você vai adquirir posses para poder, irmãos, ter posição a qual você não tinha outro momento. O evangelho não quer dizer, irmãos, que você vai entrar com nada e vai sair com muito. O evangelho, irmãos, quer dizer e diz, essa é a mensagem, que o pecador foi visitado por Deus, que o miserável foi, irmãos, alcançado por sua graça, que, irmãos, mesmo na condição que o homem se encontrava de pecado, Deus exortou por intermédio dos seus embaixadores. Gostaria que você abrisse a vossa Bíblia no livro, na Epístola de 2 Romanos, capítulo número 5, verso de número 8. Romanos, capítulo de número 5, verso de número 8. Amém? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, frisa isso, irmãos,
sendo nós ainda... Esse aí, irmãos, é o outro lado da reconciliação. Deus, ele ordenou a Paulo: Paulo, venha, anuncia a minha palavra, prega a minha palavra, direciona o meu evangelho. E para onde eu vou, Senhor? Você vai para os pecadores. Você vai para aqueles que são pecadores, para aqueles que necessitam da minha graça. Logo, muito mais, continuação do verso: agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, a ira de Deus. Porque se nós, quando inimigos, essa é a condição do homem, quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, ou seja, a ação de Deus, intermediação ou por meio de Cristo, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Efésios capítulo de número 2, verso 13 e 14 e o verso 16. Um pouco mais adiante, irmãos, na sua Bíblia. Efésios 2, 13, 14 e verso 16. Amém? Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavas longe, fostes aproximados. Olha aí, irmãos, a mensagem do embaixador. Olha a diplomacia que o embaixador ele faz. Olha, irmãos, a incumbência de um pregador. Olha o que é, irmãos, você ter um ministério. E eu não digo isso, irmãos, não estou falando de pregador, porque pregador sobe no altar e toma um microfone sobre as suas mãos e prega uma palavra. Eu estou dizendo o comissionamento que Deus fez a todo cristão, sendo pastor, sendo apóstolo, sendo bispo, sendo quarto da Trindade, sendo patriarca, como é dito, irmãos, nos dias de hoje. Hoje existe cargo para tudo, a todos os gostos. Ou sendo, irmãos, um membro que senta num banco, numa cadeira para poder ouvir uma mensagem. Mas Deus te comissionou a poder fazer, irmãos, essa obra. Antes estavas longe, fostes o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Verso 16. E reconciliasse ambos. Quando ele diz ambos, ele diz de ambos os povos, sendo judeu ou grego, ou gentil. Em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz destruiu a inimizade entre Deus e o homem. Para poder concluir, Colossenses 1:20. Colossenses capítulo de número 1, verso 20. A palavra do Senhor diz: e que havendo feito paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Eu vou retornar, irmãos, e ler do verso de número 18 ao verso de número 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos,
eu entendo e começo a compreender o que o apóstolo Paulo ele diz no capítulo de número 1 de Romanos, no verso de número 16, a qual ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação tanto de judeu como de gentios. Entendemos o que o apóstolo Paulo ele diz, porque a segunda epístola de Coríntios, ela é para demonstrar um pouco do sofrimento do apóstolo Paulo com relação a isso. E por isso que ele menciona, irmãos, nessa epístola, o que ele padece, o que ele sofre, o que ele, irmãos, faz, o que ele passa por intermédio do Evangelho. Eu consigo compreender, irmãos, o que o apóstolo Paulo ele passa ao ser apedrejado. Eu consigo compreender o que o apóstolo Paulo ele passa, irmãos, sofrendo naufrágio. Eu consigo compreender o que o apóstolo Paulo, irmãos, ele passa sendo perseguido por muitos dentro da igreja, sendo perseguido pelos romanos, sendo açoitado, sendo apedrejado, sofrendo calúnia. Eu consigo compreender, irmãos, o que o apóstolo Paulo ele começa a dizer e falar que tudo que ele tem até o momento de Cristo ele tem por refúgio. Eu consigo compreender, irmãos, o que o apóstolo Paulo ele diz no momento que ele toma esta posição de embaixador do rei e diz: o Senhor me reconciliou consigo mesmo. Então não esta é a mensagem que Deus ele tem incumbido, irmãos, os pregadores, os anunciantes do seu evangelho, de poder pregar, irmãos, seja em cima de um altar, seja, irmãos, nos becos, irmãos, nas ruas e nos valados que nós temos passado, seja, irmãos, no meio de uma multidão, ou pregando simplesmente para uma pessoa. A mensagem contida, irmãos, da boca do embaixador é que Jesus, por intermédio da cruz, que Deus, irmãos, por intermédio de Jesus e da cruz, reconciliou consigo o homem. Eu não consigo compreender outra mensagem. Eu não consigo compreender outro evangelho. Por esse evangelho, Paulo foi chamado. Por essa incumbência, irmãos, fomos levantados. Existem muitos que têm que ser alcançados por essa mensagem. Irmãos, então não tome outra palavra a não ser que Deus ele tem reconciliação com o homem. A não ser, irmãos, que Deus ele tem buscado reconciliação com o homem. A mensagem clara, específica, verdadeira e vital para todo aquele que crê no nome de Jesus. Amém? Assim